Faltava apresentar mais uma maravilhosa que está no programa hoje. Eu falei que é um time de mulheres inteligentes, bonitas, bem-sucedidas e que a gente aprende muito com elas. Minha querida amiga nutricionista Fernanda Paulucci, bem-vinda, que foi aniversariante do mês. Parabéns, viu? Obrigada. Sempre torcendo aqui. E hoje ela veio com um tema que parece uma coisa muito básica. Algo que a gente acha que a gente conhece muito quando você fala simplesmente assim: vou comer uma saladinha. Exatamente. Mas o que vocês não imaginam é que a salada tem ciladas, que é o que a gente vai mostrar aqui, ó, com o nosso ilustra aqui embaixo, não é isso, Fê? É, a gente selecionou algumas ciladas que quando a gente adiciona na salada, a gente acaba deixando ela mais pró-inflamatória, a gente aumenta o valor calórico aí dessa salada, a gente acaba achando que está comendo super saudável e não está, e isso pode impactar sim nesse processo de emagrecimento, numa intolerância alimentar, num processo de desbiose intestinal importante. Sem dúvida nenhuma. Por onde começamos? A gente já começa com a primeira cilada. Vamos começar com a cilada, então. Começar com a cilada. É? Nós vamos começar com a cilada. Então vai. Eu vou abrir a primeira cilada. Então vamos lá. A mesa tá muito linda, né? Tudo que tem aqui, gente, pode ser eu quero falar de tudo aqui de cima uma hoje. Bela salada. Então a gente começa com as ciladas e depois a gente vai montar prato e falar dos nutrientes e depois eu conto uma história pra vocês. Isso. Primeira cilada. Ah, meu Deus. Esse aqui normalmente... Peraí, eu vou botar em cima. Que é o que a Carol adora. Eu adoro. E sabe o que eu faço? Não, conta você por que ele é uma cilada, depois eu conto o que eu faço. Tá aí, ó. Queijo ralado. Os queijos ralados. Em geral, as pessoas elas não colocam uma variedade muito grande de folhas e de legumes na salada. Tá. Então, acabam acrescentando para trazer sabor e um pouco mais de saciedade, o queijo. Então a gente aumenta gorduras, a gente aumenta aí uma proteína que é mais pró-inflamatória, mais alergênica, né? E quando você tem uma salada com queijo, geralmente ela vem também com molho, né? Um pouco mais denso. E você acaba comendo muito mais disso do que propriamente pensando em folhas verdes escuras e em vegetais. Então, às vezes você coloca aquele alface albino lá, o alface americano, sozinho, mas coloca bastante queijo e molho e você acha que você está sendo super saudável e não está. E aí as calorias aumentam tanto que era melhor você ter comido alguma coisa mais gostosa do que as folhas. Isso é uma coisa que a gente estava falando até lá na hora que a gente estava se preparando, estava falando com a chefe, né? A questão nem sempre é só as calorias, mas a informação que aquele alimento proporciona quando a gente ingere. Então, se eu colocar mais queijos, mais molhos à base de creme de leite, maionese, que tenham conservantes como glutamato, sorbato, benzoato, né? Porque esses molhos prontos têm. Então, eu vou trazer uma informação inflamatória para o meu organismo. Entendi. Então nem sempre é só caloria. Então, eu também tenho que pensar nessa informação, né? O que eu estou sinalizando quando eu consumo determinado ingrediente. Perfeito. Vamos para a próxima cilada? Vamos para a próxima. Tem muitos ingredientes. Isso aqui é praticamente que esse restaurante você monte sua salada. Sim. Gente, aquilo é maravilhoso. Só que daí você não vai cair nas ciladas e vai montar certinho, dependendo do seu objetivo, que é o que a Fê vai falar já já. Ixi! Esse é delicioso. Esse é delicioso. Então, eu não contei do queijo, né? Então, eu vou contar dos dois juntos. O que eu faço? Ó, croutons. Eu peço tudo à parte, socorro, tudo à parte. Os croutons, geralmente, nos restaurantes, muitas vezes pode ser feito com margarina, né? Para facilitar, ser mais breve. E fica gostoso. Então, a gente tem uma gordura de má qualidade e a gente tem os farináceos, né? Então, muitas vezes a gente deixa de incluir carboidratos importantes na salada, que poderia ser uma beterraba, uma batata doce, abóbora, por exemplo, né? Como uma fonte de carboidrato complexo, que a nossa microbiota intestinal adora, e coloca um farináceo, onde a gente acaba piorando o crescimento de bactérias patógenas no nosso intestino. E quando tem crouton também, geralmente tem molho, a gente acaba comendo muito mais. É muito gostoso, né? Cá entre nós. A gente tem que prestar um pouco de atenção que muitos restaurantes não fazem uma salada diversificada em vegetais e folhas. Muitas vezes é o alface, o tomate, a cenoura, e aí para incrementar eles enchem de queijo ou crouton ou de molho. Então, a gente precisa de uma diversidade muito grande dos vegetais, né, das folhas, para a gente ter maior saudabilidade.
né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza em torno de 400 a 500 gramas de vegetais todos os dias para a gente melhorar a nossa saúde. E posso falar? É isso mesmo, gente. Assim, eu vivo isso, você sabe, né? Eu me alimento bastante. É disso que difícil tá você dizendo. atingir isso. É muito bom, porque você não fica com fome, porque todos eles dão saciedade. Olha isso aqui. Dão saciedade, mas Pronto. a alimentação do brasileiro, se a gente prestar muito bem atenção, é bem pobre em vegetais e folhas, mesmo que a gente tenha uma diversidade muito grande. Entendi. Tá? Sim, E é concordo. necessário para que a gente tenha prevenção contra obesidade, alterações do trato gastrointestinal, câncer de cólon, doenças inflamatórias, doenças autoimunes aí, né? Então, estão 100% relacionados com a falta, né, de fitoquímicos, de vitaminas antioxidantes, aí detoxificantes. E que tá tudo na feira. Eu vou abrir a próxima Tudo na cilada feira. e acaba sendo mais barato, né, Fê? A gente Exato. acaba ainda economizando. Vamos para a próxima cilada? Qual será essa daqui? Ai, que boni! Pera lá que eu vou arrumar bonitinho. Fica muito gostoso também, né? Quando a gente coloca aí, ó, uva passa, frutinhas secas. Os frutos secos, em geral. Os frutos secos, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar concentrado. Imagina que cada uva passa é uma uva de um tamanho normal. Não vale a pena, eu prefiro. Não vale a pena. Então é melhor você comer meio cachinho ali de uva do que comer a uva passa. E quando coloca também uva passa, geralmente está associado sempre com molhos, com outras frutas, às vezes maçã na salada, né? São verdade. combinações, né, meio que já estabelecidas. Exatamente, que é gostoso, Que né? são gostosas. Então aumenta bastante o valor calórico. Vamos pensar que os frutos secos têm uma carga de micotoxina grande. Então se a gente coloca muitas vezes, eu preciso necessariamente incluir mais clorofila e mais dessas ervas aqui, como hortelã, como tomilho, manjericão. Então todas essas ervas naturais, alecrim, melhoram a liberação, a detoxificação, né, dessas micotoxinas presentes nos frutos secos. Perfeito. Tá? Cuidado. Outro fruto seco é o damasco, poderia ser tâmara, então tem outros frutos secos que geralmente são adicionados. Então, E que prestar já atenção. podemos ter frutas aqui, ó, na nossa salada. Fê vai contar daqui a pouquinho quando a gente for Sim. montar o prato. Eu vou pro próxima cilada pra gente aqui. Devem ter muitas outras. Tem. O molhinho. Esse aqui, se não vem à parte, eu peço pra voltar Então, o prato. Porque eu falo molhos- 3 vezes, sem molho. Molhos à base de creme de leite, de maionese convencional, são molhos aí que não são saudáveis, principalmente pela presença desses conservantes. Então, o sorbato, benzoato, glutamato monossódico, tem muita caloria, ou molhos à base de queijos também. Então, são molhos que vão agregar muita caloria e tem uma ação mais pró-inflamatória. Tem outras ciladas que eu gosto de falar, que é o milho tostadinho, Tá. aquele crocante. Sim. As tapioquinhas, né? Tapioquinha. Então tem pedacinhos de tapioquinha, pedacinhos de pão sírio. Também. Também são outras ciladas que a gente deve tomar bastante cuidado. E molhos que tenham açúcar. E molhos que têm açúcar, que Lembrei. tenham mel, a gente também tem que dosar, tem que prestar muito bem atenção. Eu falei do milho tostadinho, tomar cuidado com esses alimentos muito tostados, que eles têm produtos de glicação avançada. Então a gente aumenta processos inflamatórios dentro do nosso organismo e aumenta aí o índice glicêmico daquilo que a gente está consumindo. Aumenta a resistência à insulina. Eu vou lá e já volto que nós vamos montar a salada, vamos responder perguntinha do público no Vamos. arroba Você Bonita TV. E vou dizer isso aqui pro pessoal de casa. E tava comendo só uma saladinha. Nós vamos para as dicas rapidinho e na volta. Nossa nutricionista queridíssima Fernanda Paulucci vai montar a salada ideal. Possibilidades. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter coisa que vocês vão gostar e eu vou te ajudar. Posso? Pode. Então não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, hoje aprendendo tudo sobre esse universo que é a base da nossa alimentação, gente. Legumes, verduras, né? Saber escolher as gorduras para deixar a nossa salada mais gostosa, mas ao mesmo tempo mais saudável. E já contamos as ciladas da salada. Quando a salada
pode te engordar. E aí, o que eu vou contar? O que a gente pode incluir para aromatizar a salada, para que não tenha que usar esses molhos aí cheios de conservantes e aditivos. Então, a gente pode utilizar a cebola, que é um bulbo, a gente pode utilizar talos de erva doce, talos de salsão, para trazer mais sabor aí para a nossa salada. As ervas como cebolinha, salsinha, manjericão, o hortelã, tomilho. Então, são coisas que a gente pode adicionar junto das folhas, que além de melhorar o processo de digestão e detoxificação, trazem um aroma muito bom. Isso aqui é mini rabanete? Isso são mini rabanetes. Que delícia, eu não comi mini rabanete. E você vê que ele tá com a folha, então você pode também utilizar as folhas, folha do brócolis, a folha do couve-flor, do rabanete, para agregar micronutriente aí nessa salada. Outras coisas que a gente pode adicionar são os brotos. Então a gente tem broto de repolho, broto de couve aqui, numa salada para ela ficar super saudável. A gente tem uma quantidade de aminoácidos, de zinco, de vitamina K, de folato, nesses brotos aqui, e a gente pode usar a estratégia do limão ralado, do gengibre ralado e de uma granola com especiaria, então com cúrcuma, com curry, com lemon pepper, para trazer mais sabor e crocância. Nós vamos montar a salada, eu vou montando enquanto a Fê vai falando. A base da salada tem que ser sempre, eu vou montar nesse bol, tá? A base da salada não é a base de carboidratos, ou seja, macarrão, crouton, arroz, quinoa. A base da salada são folhas, sempre. E a dica que eu dou em consultório é sempre usar uma folha clara com uma folha escura. Tá lindo isso aqui. Ou uma folha clara com uma folha roxa, para eu ter bastante fonte aí de carotenoide, de vitamina K, de clorofila aí. Então, gente, o que vai mais ter nessa salada é isso. É mais folhas. Mais folhas. Aí agora eu posso pegar esse, porque se eu ficar olhando para ele, não botar ele na salada, eu vou. Aí a gente pode escolher os frutos que a gente pode colocar. Aqui pode ser o tomate, a Carol aqui abarrotou a nossa salada com tomates. Mas no lugar do tomate, a gente pode escolher algumas frutas que têm uma quantidade pequena de frutose e de fibras. E tem muito fitoquímico, que é a romã, a amora, o tomate. O morango. O morango, isso, o morango. Também a gente pode incluir o kiwi, que tem naturalmente enzimas digestivas. Sério, na salada? O figo também tem enzimas digestivas e o abacaxi também tem enzimas digestivas. E essa aqui você já falou que é uma delícia também. Isso. Então são frutos que a gente pode adicionar. E aí a pergunta que sempre vem, e aí eu fui consultar um amigo meu que é pesquisador, que ele só trabalha com ensino, que ele é nutricionista, que é o Léo, que me ajudou com essa informação. Porque sempre vem a questão, será que eu posso misturar fruta com a refeição? E aí a questão é, a gente tem frutas com maior teor de água, maior teor de açúcar, que a gente fala que são carboidratos fermentáveis, que são os FODMAPs. Então, essas frutas que têm esse maior teor de açúcar, para pessoas que já têm uma desbiose intestinal importante, uma má digestão, vão piorar aí os sintomas gastrointestinais. Entendi. Então, por isso que a gente escolhe as frutas com menor teor de FODMAP, de carboidratos fermentáveis. De açúcar. De açúcar, para colocar na refeição. Eu vou colocar a perguntinha do público. Posso colocar uma cenourinha? Pode colocar cenoura. Quem escreveu pra gente? Vamos lá. Você já vai explicar. Olha lá, na tela. Então, vamos ver. Tayla, obrigada, um beijo. Posso colocar atum na salada? Nós vamos chegar na proteína. Gente, pode colocar o atum na salada, escolher o atum que está em azeite. Hoje a gente já tem no mercado o atum em azeite. Escorrer bem esse atum e utilizar o atum no máximo uma vez na semana. Porque a gente tem compostos não tão interessantes, alguns conservantes, então o ideal é a gente não exacerbar em enlatados. Perfeito. Vamos falar de proteína, Vamos falar de proteína. Então, a gente pode ter proteínas animais, como o ovo de codorna, o ovo de galinha. A gente pode incluir frango desfiado, né, na salada. Eu vou colocar o ovo. Pode ser a sardinha também, que são fontes de proteína e são mais saudáveis para a gente adicionar na salada. Eu vou escolher o ovo e vou botar aqui, porque ovo é tudo de bom, né? Para os veganos... já fala para os veganos, mas eu colocaria o frango, tá, gente? Colocaria o frango. Meu favorito é o frango, mas eu vou botar o ovo para vocês verem que pode ser o frango. O ovo tem o atum, como você disse. Tem gente que gosta de carpaccio, tem gente que gosta de salmão também, pode ser uma opção para a salada, tá? Mas quem é vegano vai utilizar as proteínas vegetais. Então, eu escolhi alguns grãos com maior teor de aminoácidos para incluir na salada, e a gente pode colocar até 3 colheres de sopa de uma lentilha,
Tá. de um feijão azuki, por exemplo. Até 3 colheres. Isso. E também da quinoa. Quando a gente coloca as proteínas, né, seja ela vegetal ou a proteína animal, a gente começa a tornar essa salada uma refeição. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Certo. Vou botar uma perguntinha que essa é importante. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Rô. Beijo. Molho de iogurte é saudável? Então vamos lá. Se eu colocar eventualmente um molho de iogurte, um iogurte de verdade, aquele bem azedinho, sem conservante, que tem lá 3 ingredientes só, a gente pode colocar. Vamos pensar que você tem uma desbiose intestinal, resistência à insulina, processos alérgicos, eu não indicaria o iogurte. Tá. E aí a dica que eu dou é bater o leite de coco com hortelã ou leite de coco com hortelã, salsa e outras ervas para fazer esse molhinho aí que imita o molhinho de iogurte. Então vou aproveitar e já falar das gorduras dos molhos, né? Esse aqui é balsâmico. Isso. Para a gente aromatizar também, a gente pode usar o caldo do limão, o suco do limão, o vinagre de maçã, que melhora aí a carga glicêmica, né? Então melhora aí os índices glicêmicos da refeição. Tem o balsâmico, então fazer a escolha de um balsâmico mais natural, tá? Então são opções que a gente pode aromatizar. E quando a gente pensar em gorduras, a gente tem que escolher um tipo de gordura, porque senão aí a salada vai ficar muito calórica. Então se eu escolher o abacate ou fazer uma guacamole para temperar a minha salada, eu não vou colocar o azeite, o óleo de gergelim, eu não vou colocar as castanhas. Já é a gordura do abacate. Já é a gordura. Se eu escolher as castanhas, aí eu posso escolher um molho de mostarda. A gente tem mostardas hoje de altíssima qualidade, que também tem pouquíssimos ingredientes, que é o vinagre, a mostarda e tem um baixo teor de sódio. E eu vou colocar o balsâmico, posso? Pode colocar o balsâmico. Porque o balsâmico é maravilhoso. Ô, Glaucia, aqui, ó. Eu mando beba. Aí a base da minha vida, se a pessoa souber fazer um salada. Gente, posso falar? Não chega nem a 150 calorias. Tá contratada. Ai, gente, eu olho pra fazer a salada. Tá contratada. Ai, sabe como eu coloco o balsâmico? Assim, eu ponho na tampinha. Aí eu vou bem bonitinha e faço isso. Depois, se precisar de mais, aí você põe de novo na tampinha e faz isso. Não bota o treco todo, não, porque depois fica forte. Misturas que eu gosto é a mostarda com balsâmico e um pouquinho de azeite. Tá. As pessoas que gostam de shoyu, a gente pode trocar pelo coco aminos. Que é o shoyu de coco. Ah, sim, que é maravilhoso. Então a gente pode trocar o shoyu cheio de glutamato pelo coco aminos para montar o nosso molho aí, né? É uma opção. E pensar, pode utilizar também o tahine como uma fonte de gordura para montar um molho. Delícia. Então não combinar tahine todas as gorduras numa mesma salada. Perfeito. Escolher se é castanha, se é semente. Eu coloquei, vocês viram, brócolis e couve-flor, que eu acho maravilhoso também. Eu só finalizaria, e a gente tem que ir finalizando, com 2 fatias de abóbora. Vou pegar, porque é o meu carboidrato favorito. Mas daí cada um escolhe o seu, né? Se é a beterraba, se é Pode um colocar outro, qualquer outro legumes, como o chuchu. Aí eu trouxe também aqui os cogumelos, a pupunha, né? De proteínas vegetais tem o tofu também, pode ser uma opção. Então a gente tem grandes possibilidades para fazer uma salada saudável. Olha isso, gente, o cogumelo, que é uma delícia, maravilhoso da textura. Esse pupunha também maravilhoso. Nossa, amiga, dá para ser muito feliz com salada. Dá para montar combinações bem inteligentes. Presente para vocês, ó. Espero que linda. vocês estejam aí almoçando ou se não deu tempo pro almoço, pro jantar. Olha como dá pra ser feliz, tá muito linda. Obrigada, minha amiga. Você arrasou, a mesa tá linda. Isso aqui pode guardar pra mim, que pode ser meu almoço, ou se você quiser, fique à vontade. Não. Todinho Agora seu, vai Fê. Agora Coisa boa. Dá água na boca quando a gente faz assim, com carinho, né? Que fica bonito. Higienizando bem os alimentos. E ela entende tudo, vou deixar o contato pra vocês. O Instagram é o @doutora, abreviado, fernandapaulucci.nutri. @doutora, fernandapaulucci.nutri. Quem quiser falar com ela, o telefone de contato lá da Clínica 3884-7612. 3884-7612. Adorei. Essa é a base da vida. Beijo, obrigada, viu?